Olá, aqui é o Will, e bem-vindos ao meu canal. E antes que me perguntem, este não se trata de um vídeo de teoria da conspiração, já que estou lidando com fatos históricos, não tirados da minha cabeça, mas de uma fonte que estarei deixando na descrição. E após este aviso espero que aproveitem, pois me deu um trabalhão daqueles para produzir. E antes que eu me esqueça, peço deixe o seu like e se inscreva no canal. Deixe o seu comentário, a sua opinião é muito importante. E agora, deixando a enrolação de lado, fique com o vídeo. Pensando bastante, decidi que não teria como se iniciar essa bodega sem ser por eles, os mais tenebrosos, a família Rothschild. Todo mundo já ouviu falar deles, mas você sabe quem eles realmente são? A origem real do sobrenome Rothschild incerta. O primeiro membro da família conhecido por usar o nome Rothschild foi Isaac Elchanan Rothschild, nascido em 1577. O nome deriva do alemão Rothschild, que significa escudo vermelho, em referência à casa onde a família viveu por muitas gerações. Naquela época as casas eram designadas não por números, mas por sinais que exibiam símbolos ou cores diferentes. Um escudo vermelho ainda pode ser visto no centro do brasão de armas dos Rothschild. Entretanto, não há como se falar da família Rothschild sem começar por ele, Mayer Amschel Bauer. Mayer era filho de Amschel Moses Rothschild, anteriormente conhecido pelo sobrenome Bauer, um cambista que negociara com o príncipe de Hesse. Amschel abriu uma loja de ouro e uma casa de contagem por volta de 1743. Apenas 50 anos após a abertura do Banco da Inglaterra. É interessante notar que este Banco da Inglaterra foi detido em particular por acionistas por gerações desde sua criação em 1694 até 1946. Quando foi nacionalizado, foi ele quem colocou a porta da sua casa em cima da placa de uma águia romana, escudo vermelho, que viria a ser o principal símbolo da sua família. A loja ficou conhecida como a empresa Rothschild, ou em alemão de Rothschild. A ascensão da família ao destaque internacional começou em 1744, com o nascimento do próprio Mayer Amschel Bauer em Frankfurt, Alemanha. Quando Mayer herdou a empresa de seu pai Amschel, ele mudou seu sobrenome para Rothschild. Nascido no gueto judeu de Frankfurt, Mayer acabou transformando a casa de contabilidade que pertencerá a seu pai em uma casa de finanças. Ele conseguiu espalhar seu império instalando cada um de seus 5 filhos nos 5 principais centros financeiros europeus para conduzir negócios. O brasão de armas de Rothschild contém um punho fechado com as 5 flechas, simbolizando as 5 dinastias estabelecidas pelos 5 filhos de Mayer Rothschild, em uma referência ao Salmo 127, como flechas nas mãos de um guerreiro. Também são os filhos de sua juventude. O lema da família aparece abaixo do escudo: Concordia, Integritas, Indústria, Unidade, Integridade e Indústria. Na época em que Mayer nasceu, sua terra natal foi chamada Cidade Imperial Livre de Frankfurt do Sacro Império Romano. Os alemães não conquistaram sua independência do domínio desse império até que as guerras napoleônicas levaram à dissolução do Sacro Império Romano da nação alemã, que costumava ser chamado de germânicos. O Sacro Império Romano da nação alemã, que incluía mais de 500 estados independentes, foi efetivamente dissolvido quando o imperador Francisco II abdicou em 6 de agosto de 1806 durante a Guerra da Terceira Coalizão. Desde muito cedo, Mayer mostrou que possuía imensa capacidade intelectual, e seu pai passava muito tempo ensinando tudo o que podia sobre o negócio de empréstimos financeiros e sobre a dinâmica básica das finanças. Mayer aprendera que emprestar dinheiro a governos e reis era muito mais lucrativo do que emprestar dinheiro a indivíduos.
Agora, os empréstimos eram muito maiores e garantidos pelo sistema tributário das nações, não muito diferente do que acontece até hoje com países como o Brasil. Eles encontram um jeito de quebrar os países alvos e depois se aproveitam deles desemprestando grandes somas de riquezas, recebendo os juros através dos impostos que são pagos pela população desses países. Mayer aprendeu muito disso com os Oppenheimers quando foi a Hannover para trabalhar no banco deles como balconista. Ele foi apresentado e fez recados para um general von Storff. As habilidades de Mayer foram rapidamente reconhecidas e os Oppenheimers o promoveram em sua empresa. A capacidade superior de Mayer foi rapidamente reconhecida e seu avanço dentro da empresa foi veloz e ele ganhou uma parceria júnior. Von Storff mais tarde forneceria à casa de Rothschild, ainda a ser formada, uma entrada no palácio do príncipe William. Seu sucesso com os Oppenheimers permitiu-lhe retornar a Frankfurt e comprar o negócio que seu pai havia estabelecido em 1743. O grande escudo vermelho ainda estava exposto na porta. Reconhecendo o verdadeiro significado do escudo vermelho, seu pai o adotara como seu emblema da bandeira vermelha, que era o emblema dos judeus revolucionários na Europa Oriental. Mayer Aschenbauer mudou seu nome para Rothschild, escudo vermelho. Foi nesse ponto que a casa de Rothschild surgiu. A casa de Rothschild continuou a comprar e vender barras de ouro e moedas raras. Por meio de suas astutas transações comerciais, eles compraram ou desmantelaram a maior parte da concorrência na Europa. Em 1769, Mayer tornou-se agente judicial do príncipe William IX de Hesse-Kassel, neto de George II da Inglaterra, primo de George III, sobrinho do rei da Dinamarca e cunhado do rei da Suécia. Em pouco tempo, a casa de Rothschild tornou-se o ponto de encontro de grandes banqueiros de Frankfurt como os Bettmann Baroters e Ruppel e Arnier. Em 1785, Mayer mudou toda a sua família para uma residência de 5 andares que ele compartilhava com a família Schiff. A casa de Schiff era conhecida como Escudo Verde. Em 1865, o neto ainda não nascido dos Schiff, Jacob, se mudaria para Nova York em 1917 e se tornaria o cérebro por trás do financiamento da Revolução Bolchevique. Essa ação instalaria com sucesso o comunismo como um grande movimento mundial, que era, e ainda é, um princípio básico dos Illuminati e sua agenda coletivista. Mas mais Jacob Schiff e a agenda Illuminati depois. Desse ponto em diante, os Rothschilds e os Schiffs teriam um papel central no restante da história financeira europeia e, posteriormente, nos Estados Unidos e no mundo. Todos os 5 filhos de Mayer foram treinados na habilidade de criar dinheiro e acumular riqueza. Eles foram enviados para as principais capitais da Europa para abrir filiais do negócio de banco de dinheiro. O primeiro filho, Amschel Mayer, ficou em Frankfurt para cuidar da filial de sua cidade natal. O segundo filho, Salomão, foi para Viena. O terceiro filho, Nathan, foi enviado para Londres em 1798, com apenas 21 anos, pouco mais de 100 anos após a fundação do Banco da Inglaterra. O quarto filho, Karl Mayer von Rothschild, foi para Nápoles, e o quinto filho, Jacob, foi para Paris. Embora todos os filhos se tornassem astutos gerentes de agências, Nathan exibia uma afinidade superior pelos negócios bancários. Quando chegou a Londres, tornou-se banqueiro mercantil e começou a consolidar laços entre a casa de Rothschild e o Banco da Inglaterra. Mayer Rothschild começou a perceber que, para obter o poder necessário para influenciar e controlar as finanças dos vários monarcas da Europa, ele teria que arrancar essa influência e poder da Igreja, o que exigiria sua destruição. Para conseguir isso, ele pediu ajuda de um padre católico,
Adam Weishaupt, para montar uma ordem satânica secreta. Os Rothschilds entraram em negociações europeias no Williams Hall, o palácio do homem mais rico da Alemanha, considerado também como o monarca mais rico de toda a Europa, o príncipe William de Hesse. Inicialmente, eles apenas ajudaram o príncipe William a especular em moedas preciosas, mas Napoleão perseguiu o príncipe no exílio. Ele enviou 550.000 libras, uma quantidade enorme naquela época, para Nathan Rothschild em Londres, com instruções para que ele comprasse cônsules, estes que eram os títulos ou ações do governo britânico. Em vez disso, Nathan usou o dinheiro para seus próprios propósitos. Desde o início das guerras napoleônicas, ele viu oportunidades de investimento em cada esquina, de acordo com a Operation Disclosure, que, como você verá, coincide com o relato dos BRICS. Os Rothschilds ordenaram através dos bolcheviques, ao qual controlavam, o assassinato do czar Nicolau II e de toda a sua família na Rússia, apesar de czar já ter abdicado em 2 de março. Isso é tanto para obter o controle do país quanto como um ato de vingança pelo czar Alexandre I ter bloqueado seus planos de governo mundial em 1815 no Congresso de Viena, e pelo czar Alexandre II ao lado do presidente Abraham Lincoln em 1864. Era extremamente importante para eles abater toda a família, incluindo mulheres e crianças, a fim de cumprir a promessa feita por Nathan Mayer Rothschild em 1815. Ele foi projetado para mostrar ao mundo o que acontece se você tentar atrapalhar os planos traçados pelos Rothschilds, porque os Rothschilds realmente queriam o assassinato de Tsar Nicholas II e sua família cristã. Este é um trecho retirado dos BRICS, é um site de notícias internacional com escritores, analistas e especialistas de mais de uma dúzia de países. O que você vê na Europa hoje, como uma crise fiscal fabricada com a única intenção de fazer com que cada país da Europa assine sua soberania para formar um grande banco central da Europa para ser administrado pela Casa de Rothschild. A própria filha da eminência do mal veio com a papelada e cada país assinou a soberania. Foi assegurado porque desta vez eles tinham seu homem encarregado em cada condado, seja um tecnocrata ou eleito. Todos eles assinavam. A Europa agora tem seu próprio FED. Horrível, não é? Mas se olharmos para o passado, os Rothschild já tentaram formar o seu governo mundial começando pela Europa, quebrando financeiramente cada um dos países e o conduzindo à sua vontade. Mas houve um que não se dobrou e nem quis abrir mão da sua soberania como os outros. O então amigo de Abraham Lincoln, o czar da Rússia, Alexandre II. Os Rothschild ficaram tão chateados que enviaram os seus assassinos. Mas o sonho de um governo mundial não estava pronto para acontecer. É interessante notar que a Rússia, sob o domínio de Alexandre II, acabava de abolir a servidão em 1861, e 2 anos depois Lincoln fez seu famoso discurso. O czar da Rússia havia emancipado os servos da Rússia, assim como Lincoln emanciparia os escravos na América. 2 líderes de 2 países e culturas diferentes estavam ligados em pensamentos e ações de liberdade, e isso era radicalmente contrário ao sonho diabólico dos Rothschild de controle absoluto. Oi pessoal, aqui é o Will. Para que o vídeo não acabe ficando longo e maçante, a continuação ficará no próximo vídeo da série, onde veremos como Mayer Rothschild e seus filhos conseguiram espalhar os seus tentáculos e tomar o controle dos acontecimentos globais através dos bastidores, das guerras napoleônicas até as revoluções liberais e comunistas que mudaram a ordem vigente em todo o mundo. Nós encontramos então no próximo vídeo, e que o Criador cuide de todos nós. Adeus pessoal.